Em um mundo mergulhado no caos, um grupo de pessoas enfrenta desafios implacáveis. Confrontados com uma série de ataques e provações, esses indivíduos demonstram coragem e resiliência, permanecendo fiéis aos princípios e ensinamentos de sua fé. Enquanto são perseguidos por forças malignas e tentados a desistir, esses sobreviventes enfrentam dilemas morais que confrontam seus medos mais profundos. Com cada obstáculo superado, sua união se fortalece e sua confiança em Deus se aprofunda. Nesta épica batalha entre o bem e o mal, esse grupo prova que, mesmo sendo os últimos remanescentes, eles são capazes de enfrentar os desafios e permanecer firmes até o fim, pelo poder de Deus. Prepare-se para uma história de ação, suspense e elementos espirituais. Os últimos de nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e com a sua família. Amém? Prazer enorme estarmos mais uma vez aqui. Deus seja louvado por você que veio. Eu sei que um horário incomum, e por isso eu louvo a Deus pelo seu esforço de estar aqui. Sei que o domingo é um dia que a gente geralmente gosta de passar mais tranquilo em casa, com a família, assistindo um bom programa de televisão. Mas eu tenho certeza que você não vai se arrepender de estar aqui, porque Deus tem bênçãos para a sua vida aqui nesse lugar. E eu aproveito inclusive para dizer àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, entendo os que não podem estar aqui presencialmente, mas eu gostaria de reforçar, vou olhar, acho que essa câmera aqui é a que mais aproxima? Essa daqui? Qual que é? Podem me dizer qual que é a que está mais próxima aí? Essa daí? Então eu queria fazer um convite especial para você que está em casa, e que tem condições de estar aqui. Eu sei que hoje fica um pouco mais difícil, mas se você puder, a partir de amanhã, venha para a igreja, porque eu tenho certeza que o clima que é preparado aqui nesse lugar é diferente do ambiente do seu lar. Aqui nós sentimos de forma mais especial a presença de Deus, e eu tenho certeza que você aqui será mais profundamente tocado pelo Espírito Santo. Então venha, participe conosco. Bom, amigos, nós temos hoje um assunto importantíssimo a ser tratado. O título da mensagem se chama A Última Distorção, e eu gostaria de antemão já dizer a você que amanhã é um dos dias mais importantes da nossa semana de oração. O tema será Os Últimos Libertos. Eu gostaria de pedir encarecidamente que você não faltasse amanhã. Se você tivesse de escolher um dia da semana que não seja amanhã, e eu gostaria de ver essa igreja cheia de jovens aqui de maneira especial. Para você ter ideia, o tema que eu vou compartilhar amanhã é um assunto que eu pesquisei durante um ano, lendo muita literatura, artigos acadêmicos, durante um ano, para preparar um sermão de 50 minutos para você. Então, gostaria muito de que você viesse para a mensagem de amanhã, que é uma das mensagens mais importantes da nossa semana de oração. Por hoje, nós vamos orar antes de abrirmos a palavra, para darmos início ao estudo e à exposição da mensagem de Deus. Oremos. Querido Pai, nós agradecemos ao Senhor pela alegria de estarmos aqui em Tua casa. Obrigado por começarmos a semana na Tua presença, com os nossos corações abertos, para recebermos a plenitude do Teu Espírito Santo aqui nesse lugar. O nosso desejo, Senhor, é que esta casa, esta igreja, este templo, não esteja apenas cheio de pessoas, mas acima de tudo, o nosso desejo é que aqui esteja repleto, preenchido pela presença abundante do Espírito Santo. Que o Senhor nos visite aqui nesse lugar, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que o Senhor Jesus Cristo passeie pelos corredores dessa igreja e que o Senhor prepare a nossa mente, prepare o nosso coração, prepare a nossa vida, para que ao ser pregada a Tua palavra, que em nome de Jesus, mais uma vez, ela transforme a vida de cada um de nós. Eu me coloco em Tuas mãos, pedindo que o Senhor me use para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Então abra aí a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 17.
Atos, capítulo 17. Nós vamos fazer a leitura dos versos 21 até o 23. Atos, capítulo 17, versos 21 ao 23, diz assim: Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Somente até aí. Paulo aqui na ocasião estava refugiado na cidade de Atenas por causa de uma perseguição dos judeus contra a igreja cristã. Como Paulo era um homem destacado, um grande erudito, sem dúvidas ele era o alvo principal das perseguições naquela época. E embora a cidade de Atenas não vivesse os seus grandes dias de glória, ela ainda era sem dúvidas considerada o centro intelectual e cultural do mundo greco-romano. A cidade de Sócrates, de Aristóteles, de Platão, grandes filósofos, grandes pensadores da escola filosófica grega que influenciaram e influenciam o mundo até os dias de hoje. Além disso, diante de Paulo estavam construções magníficas, como, por exemplo, o Partenon. E a Bíblia diz num versículo que nós não lemos, que é o versículo 16, que Paulo ali nessa cidade ficou impressionado. E eu não sei você, mas num primeiro momento nós podemos até pensar que o que causava impressão ao apóstolo Paulo eram as construções da cidade de Atenas. Construções belíssimas, simétricas, bastante atraentes aos olhos daqueles que são amantes da beleza. Ou talvez que o apóstolo tivesse impressionado com as filosofias que eram discutidas pelas ruas de Atenas. No entanto, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que aquilo que causava impressão ou incômodo no coração do apóstolo eram a quantidade de deuses e altares que havia espalhados pelas ruas da cidade. De acordo com alguns estudiosos, havia mais de 30 mil deuses na cidade de Atenas. Você tem noção do que é isso? Era um deus para cada sentimento humano, um deus para cada elemento da natureza. Era o deus do sexo, do vinho, deus do fogo, da guerra e de uma série de coisas. Ou seja, a cidade que se orgulhava de possuir a luz do conhecimento humano estava submersa nas trevas mais profundas da idolatria que uma pessoa é capaz de chegar. E nesta cidade está o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que Paulo, como um grande evangelista, ele não conseguiu se conter. E ele começa a discutir com filósofos epicureus que eram hedonistas e estoicos que eram fatalistas sobre Jesus e a ressurreição. E diz a Bíblia que a filosofia de Paulo chamou tanto a atenção daqueles gregos que eles convidaram Paulo para discursar em um lugar que os gregos chamavam de Areópago. E eu não sei você, mas quando nós falamos do Areópago, eu pensava que era uma espécie de um edifício, uma construção, ou talvez um templo, mas não. Ao vermos o que é o Areópago, que existe até hoje lá em Atenas, o Areópago nada mais era do que uma pedra, uma rocha bastante grande, sobre a qual se reunia aquilo que nós poderíamos chamar de Suprema Corte de Juízes de Atenas. Eram os juízes responsáveis por resguardar a filosofia, a moral e a ética dos cidadãos atenienses.
E ali então está o apóstolo Paulo sobre esta pedra, esta rocha, discursando sobre Jesus e a ressurreição. E aí Paulo inicia o seu discurso, como nós vemos no versículo 22, dizendo: senhores atenienses. Lembre-se que naquela época não havia microfone. Percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Porque andando pela cidade de Atenas e observando os objetos de culto que vocês têm, eu percebi alguns altares nos quais havia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Há um historiador romano chamado Diógenes Laércios, que conta uma história curiosa sobre esses altares. Diz ele que cerca de 500 ou 600 anos antes de Paulo, a cidade de Atenas foi assolada por uma praga terrível que começou a dizimar a vida de milhares de pessoas de uma hora para outra. Eu imagino algo semelhante ao coronavírus. De repente. E o problema é que os atenienses acreditavam que quando algo dessa natureza ocorria, algum dos deuses do panteão grego estava irado contra a cidade. E eles entendiam que a fim de evitar a praga, ou interromper a praga, deveriam oferecer um sacrifício a este Deus. O problema é, que Deus é esse? Eles não sabiam. Foi então que eles convidaram um profeta da cidade de Creta, cujo nome é Epimênides, e pediram a Epimênides para resolver o problema que eles tinham agora diante de si. E Epimênides vai até o Areópago, 600 anos antes de Paulo, e faz um discurso aos cidadãos de Atenas dizendo: o negócio é o seguinte, nós vamos trazer um grupo de animais, talvez ovelhas, e nós vamos soltar esses animais pelas ruas de Atenas, e vamos deixá-los andar livremente pela cidade. O lugar onde esses animais pararem, o templo mais próximo e o altar mais perto, é justamente a esse Deus que nós vamos sacrificá-los. E os atenienses acharam aquilo o máximo. Vamos fazer isso então. Eles soltaram os animais começaram a andar, e um parou aqui, outro acolá, outro um pouquinho mais além, até que todos os animais pararam. Foi quando então os atenienses olharam e perceberam que não tinha nenhum templo e nenhum altar próximo dos animais. E eles disseram ao Epimênides: e agora o que nós vamos fazer? E Epimênides disse: olha, construam então os altares. E eles ergueram os altares novos. E quando então perguntaram: mas e agora? A que Deus nós vamos oferecer os animais? Epimênides disse: já que vocês não sabem que Deus é esse, então escreva aí no altar: ao Deus desconhecido. Foi daí que veio essa história. E essa história não é uma invenção, ela é verídica, é real. A Bíblia não é um livro de mitos. A Bíblia é um livro que tem historicidade e que é comprovado, inclusive hoje, pela arqueologia em muitas das suas histórias e argumentações. Por exemplo, dos altares que nós estamos dizendo, na cidade de Pérgamo, que fica hoje ali na região da Turquia, já foram encontrados por arqueólogos alguns altares onde estão escritos ali no plural: aos deuses desconhecidos. Tudo bem, mas nós precisamos ir um pouco mais além. A minha intenção não é ficar só na história aqui, nós precisamos trazer essa história e aplicar para o que nos interessa nos dias de hoje. Então vamos lá. Primeiro, lá no versículo 22, Paulo afirmou sobre os atenienses o seguinte: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante o quê? Religiosos. Então a primeira questão que eu quero levantar aqui nessa noite é a seguinte: se Paulo viesse hoje, na geração da intelectualidade, na geração das universidades, na geração que quase cultua a ciência como se fosse uma religião, será que Paulo diria da nossa geração que as pessoas hoje ainda são bastante religiosas? Sim ou não? O que você acha? Será que a religião ainda predomina na nossa geração, de maneira especial entre os jovens? Sim ou não? O que você acha? Agora já mudou um pouquinho, né? Quando nós olhamos para a Europa, por exemplo, e eu já disse a vocês que estive pregando lá no ano passado, em alguns países,
E na maioria deles, das igrejas cristãs que existem hoje na Europa, nós vemos lá igrejas envelhecidas. Os jovens não querem muito saber de igrejas e religião lá na Europa. A impressão que dá quando você olha, por exemplo, para a Inglaterra, de John Wycliffe, de John Wesley, de George Whitefield, de, enfim, tantos homens e mulheres de Deus, é que hoje, por exemplo, a Inglaterra, que foi um país majoritariamente cristão, protestante, hoje, sabe qual é o grande expoente ou nome mais conhecido da Inglaterra mundo afora? Ele se chama Richard Dawkins, o autor do livro Deus é um Delírio, onde ele tenta mostrar que a ideia de Deus não cabe mais na geração que nós estamos vivendo. Para você ter noção, há um sociólogo chamado Max Weber que desenvolveu uma teoria chamada de desencantamento do mundo. E diz ele que a tendência é que as pessoas, cada vez mais que se tornam científicas, com uma mente desenvolvida, acadêmica, universitária, é que elas abandonem a ideia de Deus. Daí vem o desencantamento. O que ele queria dizer com desencantamento? Cristãos e qualquer religioso que acredita no mundo espiritual, crê em um mundo encantado. E quando nós viramos acadêmicos, universitários, nos desenvolvemos intelectualmente, nós não precisamos mais dessas explicações fantasiosas para compreender a vida. Um outro exemplo que eu trago para você são as palavras de John Lennon. Você sabe que John Lennon foi integrante da famosa banda dos Beatles. E lá em 1966, ele disse o seguinte, quase em palavras proféticas: o cristianismo acabará, desaparecerá, minguará para sempre. Não preciso argumentar acerca disso. Eu estou certo e o tempo provará que eu tenho razão. E quando eu vejo essas palavras dele, sabe qual a impressão que eu tenho? É que elas estão se cumprindo. Pelo menos na Europa e nos Estados Unidos da América, que está seguindo o mesmo caminho. A impressão que temos é que a religião, e de maneira especial o cristianismo, dentro de algumas décadas, desaparecerá do mundo. Será que isso acontecerá? Afinal de contas, parece que o próprio Jesus enxergou algo dessa natureza, quando ele diz que quando o Filho do Homem viesse, acaso ele achará o que? Lembra? Fé na terra? A pergunta é a seguinte: o que é religião para você? Essa pergunta é fundamental para a gente responder se a religião está desaparecendo do mundo. O que é religião para você? Alguns me diriam, por exemplo, que religião é você acreditar em Deus. Mas eu digo para você que os budistas não acreditam em Deus. E você sabe que o budismo é o quê? É uma religião. Outros diriam para mim que religião é você acreditar num mundo espiritual. Mas eu lhe digo, os hinduístas não acreditam que existe um mundo espiritual. Eles creem no karma. Eles creem que a pessoa aqui sofre algumas situações da vida para que ela se desenvolva e melhore cada vez mais. Então eles não creem no mundo espiritual. Mas você sabe que o hinduísmo é o quê? É religião. Então o que é religião? Eu quero propor a você aquilo que o Timothy Keller propõe nesse livro A Fé na Era do Ceticismo, algo com o que eu estou de pleno acordo. E ele diz assim: então, o que é religião? É um conjunto de crenças que explicam o que a vida é, quem nós somos e as coisas mais importantes com as quais os seres humanos deveriam gastar o seu tempo fazendo. Ou seja, para quem não entendeu, religião é tudo aquilo que se propõe responder às perguntas mais básicas e essenciais da sua vida. De onde você veio, para onde você vai e qual é o propósito da sua vida aqui nesse mundo. Tudo o que tenta oferecer uma resposta para você, de alguma maneira, está mexendo com seus anseios religiosos mais profundos, mais íntimos da sua alma. Ontem eu falei de Viktor Frankl aqui,
quando na academia ele chama algo que ele descobriu do ser humano de sentido de vida, nada mais, nada menos o que ele queria dizer é que no inconsciente de todo ser humano nós temos impulsos religiosos que fazem parte da nossa própria natureza. E quando eu digo que todo ser humano neste sentido é inclinado à religião, não existe nenhum ser humano sequer, aliás, alguns diriam assim, mas irmão, e os ateus? E o naturalismo, por exemplo, que tenta propor explicações científicas para a vida? Amigos, mesmo os darwinistas, quando eles se aventuram no campo de explicar a origem da vida e o sentido da vida, embora eles se vendam para a sociedade como ciência, o que eles estão praticando, na verdade, é filosofia e religião. Agora eu te pergunto, quem foi que colocou na nossa alma, no nosso coração, esse anseio pela religião? Quem foi? Deus. E eu posso provar para você. Porque lá no livro de Eclesiastes diz o seguinte, você vai lembrar do texto, foi Deus quem colocou o desejo pela eternidade aonde? Você lembra? No coração do homem. Então todo ser humano, seja ele crente ou ateu, ele tem necessidade do transcendente, do eterno, do espiritual, de algo que dê sentido para a sua vida. Sabe qual que é o problema? O problema não é falta de religião. O problema é que as pessoas estão tentando preencher aquele vazio que Dostoiévski diz que todo ser humano tem. Eu acho espetacular essa frase do Dostoiévski no livro, se não me engano, Os Irmãos Karamazov, onde ele diz assim, que o ser humano tem um vazio do tamanho de Deus dentro do seu coração. Sabe qual é o problema? É que todas as pessoas que têm esse vazio, na maioria das vezes, buscam preenchê-lo em coisas que não satisfazem. No sexo, no dinheiro, nas drogas, na bebida, no relacionamento, na política, no futebol, mas tudo isso com que você se engaja, se envolve, dá vida por aquilo, está mexendo com seus mais profundos anseios religiosos. E quem diz isso não sou eu. Além do Timothy Keller, porque alguns poderiam dizer assim, mas o Tim Keller é teólogo. É óbvio que ele vai defender essa tese. Mas agora então vamos para a ciência. E aqui nós temos um psiquiatra, que é o Jung, de uma linha diferente de Freud, que ao estudar o inconsciente do ser humano, veja a conclusão que ele chegou. Não fui eu que inventei uma função religiosa para a alma, diz ele. O que eu fiz foi apresentar fatos comprovando que a alma é naturaliter, ou em latim por natureza, o quê? Religiosa. Então nós temos um cientista aqui agora dizendo que ele concluiu, ao estudar o inconsciente do ser humano, que todo ser humano é naturalmente religioso. Vocês já ouviram falar de Steve Jobs? Foi o criador dessa marquinha aqui do meu notebook, da Apple. Steve Jobs era ateu, faleceu. Quando esse homem que não cria em Deus se deparou com a doença que ceifaria a sua vida, me parece que a sua crença foi colocada à prova. Porque na sua autobiografia, o Steve Jobs confessa os anseios religiosos que ele tinha no seu próprio coração. Vejam o que ele diz ali. É estranho pensar que você acumulou toda essa experiência e ela simplesmente acaba. Sendo assim, quero mesmo acreditar que alguma coisa sobrevive, que talvez nossa consciência permaneça. Veja, eles só não vão falar de Deus e eternidade, mas eles vão falar de cosmos, eles vão falar de universo, eles vão falar de energia e vão tentar usar algumas outras palavras para confessar aquilo que nós cristãos já sabemos. Todo ser humano precisa de transcendência e eternidade, porque nós não fomos criados para morrer, nós não fomos criados para viver apenas de acordo com aquilo que eu aprendi. E nessas horas eu me sinto muito velho, irmãos. Eu lembro que quando eu estudava na minha infância, tinha uma matéria, e alguns aqui vão lembrar, e esse já é o diagnóstico da nossa velhice, o que eu vou dizer. Porque tinha uma matéria chamada Estudos Sociais. Vocês lembram dessa matéria? Hoje isso nem existe mais. O povo aqui que tem talvez aí os seus 18, os seus 15 anos, nunca nem ouviram falar desse negócio, estudos sociais.
E eu lembro que na matéria chamada Estudos Sociais, eu aprendi que o ser humano nasce, cresce, se reproduz e o quê? Você lembra? Morre. E isto é a vida. Me desculpe, nenhum ser humano se contenta com essa explicação para a vida. Nenhum ser humano. Todo ser humano tem necessidade de religião. Então, se Paulo viesse hoje, eu diria para você que as pessoas ainda precisam de religião. Ainda anseiam religião. O problema não é falta de religião. O problema é o que vem agora, no versículo 23, de Atos capítulo 17, onde Paulo vai dizer assim: pois esses que vocês o quê? Adoram sem o quê? Acompanhe comigo. Algumas versões aqui dizem sem saber, né? Atos 17, versículo 23, veja aí comigo. Pois esse que vocês adoram sem o quê? Conhecer. É precisamente aquele que eu lhes anuncio. Então, o que Paulo quer dizer aqui é que ele estava no meio de uma cultura, no meio de um povo que tinha vontade de religião, que era bastante religioso, mas que o problema deles era adorar sem o quê? Conhecer. E eu quero dizer para você que esse é o grande problema da igreja e dos filhos de Deus em todas as gerações. Adorar um Deus que não conhece. Adorar sem conhecimento. Não por acaso, em Oséias, a gente repete esse texto várias vezes na igreja. Deus diz que o povo perece por falta de quê? Conhecimento. E quando Paulo traça um diagnóstico dos atenienses, da geração acadêmica, científica, filosófica, intelectual, diz ele: vocês são bastante religiosos, mas vocês adoram sem conhecer. E eu poderia viajar aqui ao longo da história da igreja e provar para você que o grande problema da igreja em distintas épocas era adorar um Deus desconhecido. Isso já começou com Caim e Abel. Quando Jesus está diante do poço de Jacó com a mulher samaritana, e a mulher samaritana chega para Jesus e pergunta: Senhor, onde nós devemos adorar? Nossos pais dizem que é no Monte Gerizim, os judeus dizem que é no Monte Sião. Qual é o lugar de verdadeira adoração? Jesus olha para ela e diz assim: mulher, a salvação vem dos judeus, porque vocês adoram o que não conhecem. Falta de conhecimento de Deus. Adorar sem conhecer. O grande problema da igreja. E nós hoje vivemos em uma geração, e por isso o título da mensagem de hoje é A Última Distorção, porque ao longo da história, o grande ataque de Satanás contra a igreja, no grande conflito entre o bem e o mal, foi distorcer o caráter de Deus. Distorcer a personalidade de Deus. Durante a Idade Média, Deus foi ensinado pela igreja medieval romana como um Deus carrancudo, um Deus julgador, punitivo, irado, um Deus odioso, distorcendo o caráter de Deus. Hoje nós ouvimos na maioria dos púlpitos aí, Brasil afora e mundo afora, falando de um Deus que perdoa, um Deus que ama, um Deus da graça, Deus da cura, Deus da bênção, Deus da misericórdia, enfim. E tudo isso que eu acabei de dizer, diz com perfeição quem Deus é. Só que hoje nós estamos excluindo da pregação do Evangelho a realidade de que esse mesmo Deus, que é tudo isso que eu acabei de dizer, ele também é um Deus santo, um Deus justo, um Deus que se ira, um Deus que punirá com um lago de fogo todos aqueles que rejeitarem a Jesus como seu salvador pessoal e se rebelarem contra a sua santa lei. Aqui no Brasil hoje o que está em voga, em alta, o que é mais popular é o Deus da prosperidade. Ou hoje ainda mais o Deus da teologia do coach. É o que no YouTube principalmente há muitos pregadores que desenvolveram o que chamam de teologia do coach. E aí nós temos então o Deus do reggae, o Deus do coach, o Deus da prosperidade, e muitos também aqui no nosso país de maneira especial, influenciados pela mentalidade da teologia da libertação, estão desenvolvendo a ideia de que o nosso Deus é um Deus revolucionário ou subversivo. Dizendo que quando Jesus veio, ele veio para libertar os oprimidos dos seus opressores, e que a luta de Jesus, ele foi preso, na verdade, porque ele era um preso com finalidades políticas. Tanto é que, por exemplo, aqui na Folha de São Paulo,
o Gregório do Vivier, que é um colunista, era na época, não sei se ainda é, mas falando de Jesus em uma data que é significativa para nós cristãos, que é o Natal, isso em 2017, vejam o que ele vai dizer a respeito de Jesus, do Deus que nós servimos. Parabéns, baderneiro, comunista, defensor de bandido e prostituta. Pergunto, este é o Deus da Bíblia? Ou será que o Deus da Bíblia é tal qual aquele que o Armandinho cantava? Alguns aqui vão lembrar que o Armandinho tinha uma música onde num trecho da sua poesia ele dizia assim: quando Deus te desenhou, ele estava namorando. Será que esse é o Deus da Bíblia? Será que o Deus da Bíblia é mais ou menos parecido com um moleque, um adolescente assim meio enfatuado, meio apaixonado? Aliás, eu tenho algumas ressalvas com o uso dessa palavra apaixonado quando nós falamos sobre o nosso relacionamento para com Deus. Eu não vou ter tempo de tratar sobre isso aqui agora com vocês. Quem tiver interesse de se aprofundar um pouquinho no assunto, sugiro que leia o capítulo Casamento do livro Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis, onde ele mostra a diferença que há entre paixão e amor. Veja lá depois. Ou será que o Deus da Bíblia é aquele que eu ouvi várias vezes essa música na sessão da tarde? Tinham 3 filmes que eu lembro que na minha adolescência passava direto na sessão da tarde. Um deles, eu acho que o povo aí é o que vem primeiro na nossa cabeça, que é a Lagoa Azul. Lembra da Lagoa Azul, irmãos? Esse daí passava direto, né? Aí tinha outro que era História Sem Fim. Lembra também do História Sem Fim? E tinha um que era o da Xuxa com os Trapalhões, que era Lua de Cristal. E no finalzinho do filme, ela cantava uma música, onde num trecho dessa música, que tinha o mesmo nome do filme, ela dizia assim: tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Pergunto, será que o Deus da Bíblia é este? Semelhante a um Papai Noel? Onde o meu relacionamento com ele é tipo um relacionamento de barganha, ele me dá, e eu dou a ele, e ele me retribui de acordo com aquilo que eu estou lhe dando? E não é assim. E eu volto a repetir que o grande problema da igreja é que nós estamos confusos sobre Deus e nós estamos erguendo na nossa vida altares de adoração a um Deus o quê? Desconhecido. Nós estamos confusos a respeito do caráter de Deus. Mas, irmão Jefferson, de onde isso veio? E eu quero dizer para você que a história da distorção do caráter de Deus na nossa geração começou de maneira especial aí, ó. Nesse negócio que alguns sociólogos, filósofos, alguns cientistas sociais chamam de pós-modernidade. E como o próprio nome sugere, a pós-modernidade é a geração que vem depois da modernidade. Enquanto na modernidade as pessoas acreditavam em absolutos, sejam absolutos da religião ou absolutos da ciência, por exemplo, quando na época do iluminismo os filósofos deixaram a religião, eles depositaram sua fé na ciência, dizendo que agora a sociedade ia progredir, avançar rumo à melhoria de vida. E foi aí que veio, por exemplo, Marx, que tirou as digitais de Deus da história. Foi nessa época que veio Freud, que tirou as digitais de Deus do inconsciente do ser humano. Foi nessa época que veio Darwin, que tirou as digitais de Deus da natureza. E depois de Deus ser excluído da vida do ser humano, nós temos aí um famoso filósofo da pós-modernidade, dizem muitos que ele é o que deu o pontapé inicial à geração pós-moderna, que é Nietzsche. E Nietzsche, entendendo que Deus estava aos poucos sendo retirado da cultura da sociedade, da literatura, das novelas, do teatro, da música, da ciência, da educação, das artes. Deus foi tirado de tudo. Ele chegou à seguinte conclusão: o ser humano virou um super-homem. Übermensch, em alemão. Um super-homem tão poderoso que ele não precisa mais de Deus para a sua vida. E alguns acham que quando Nietzsche estava dizendo isso, que ele estava fazendo essa afirmação em rebelião contra Deus. Não, Nietzsche era ateu, provavelmente. Mas quando ele fala do super-homem, e ele cita a expressão, que é uma expressão famosíssima, inclusive no meio evangélico, no meio religioso, dizendo que Deus está morto, o que ele queria dizer é que a partir do momento em que a sociedade descobriu a ciência e começou a excluir Deus da vida, nós não precisamos mais de Deus. Conclusão: Deus está morto. Só que o problema
é que aquilo que as gerações passadas pensavam sobre a ciência não aconteceu. Veio a Primeira e Segunda Guerra Mundiais. Só no regime soviético, lá da Rússia, quando o muro de Berlim caiu, eles descobriram que nos gulags, que eram os campos de concentração dos regimes soviéticos, em 40 anos mais ou menos, sabe quantas pessoas morreram durante esse período? As fontes variam, de 50 até 100 milhões de pessoas. Nem a igreja romana, durante 1260 anos, matou tanta gente como em 40 anos esses regimes mataram. Nazismo, comunismo. Ou seja, isso criou um dilema profundo na cabeça das pessoas. Se a religião não é absoluta, se a ciência não é absoluta, então agora, o que nós faremos? Foi daí que veio a pós-modernidade. E dentre muitas escolas que fazem parte da pós-modernidade, a principal delas eu diria para você que é o relativismo. O relativismo é a ausência de absolutos, de certo e errado. Você vive na geração onde as pessoas dizem assim, que tudo não tem nada a ver. Não existe bem e mal, não existe certo e errado, e nem santo e profano. Não há verdade absoluta. Tanto é que a minha professora de História, no curso de História que eu disse a vocês que fiz e acabei não concluindo, vejam como ela define a pós-modernidade. Na pós-modernidade, todas as identidades modernas, nas quais a identidade nacional, me permitam incluir aqui religiosa, é uma das mais centrais, ao lado de elementos como sexualidade, gênero e etnia, estão entrando em colapso, ou seja, seja bem-vindo à geração que, de acordo com esta acadêmica de história, é a geração do colapso de quê? Identidades. Não existe identidade absoluta na sua geração. Aliás, eu gosto muito de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, morreu em 2017. Ele, inclusive, não era muito a favor do uso dessa expressão pós-modernidade. Ele definia a nossa geração com outras palavras. Alguém sabe qual que é a definição que Zygmunt Bauman cunhou para demarcar a nossa geração? Alguém sabe? Ele chamava de modernidade líquida. Porque dizia ele que há uma característica nessa geração. E a característica principal da sua geração é a ausência de solidez. Não existe casamento sólido, não existe relacionamento sólido, não existe nada mais sólido nessa geração. Tudo é líquido, é flexível, é adaptável. Ou seja, eu tenho água aqui nesse recipiente, se eu coloco em um outro recipiente, isso mostra que ele vai se ajustar de acordo com as circunstâncias. Essa é a sua geração. Ausência de absolutos. E vivendo nesta geração, onde todos os absolutos estão sendo diluídos, os absolutos sobre a personalidade de Deus também estão sendo lançados por terra. Sabe o que o cristianismo está fazendo hoje? Criando uma caricatura de Deus. Nós inventamos um Deus que dizemos ser o Deus da Bíblia, mas quando comparamos com a Bíblia, este Deus que muitos cultuam, na realidade é um Deus o quê? Desconhecido. Vou citar 3 exemplos rápidos aqui para vocês, de como o nosso relacionamento com Deus hoje é meio esquizofrênico. É contraditório com as normas que Ele estabelece na sua palavra, porque nós estamos confusos sobre Deus. Eu espero que nós entendamos que eu não estou aqui querendo expor nenhuma pessoa. Todos os exemplos que eu vou dar aqui são exemplos públicos de figuras públicas que dizem que são cristãs. Então, por exemplo, aí a Perla, ela ficou muito conhecida porque namorou um jogador do Flamengo. E a Perla era cantora de funk, mas ao mesmo tempo cantava gospel. E aí perguntaram para ela como ela lidava com essas duas situações, que num primeiro momento parecem contraditórias. Vejam o que ela respondeu, ela disse assim: amadureci muito no gospel, diz ela. Precisava desse tempo, mas a minha carreira no funk sempre esteve ali. Hoje eu consigo dividir a fé da música, amém? Ah, vocês estão ligados, né? Uma vez eu estava pregando numa igreja, eu fiz exatamente isso. Falei, amém, irmãos, a igreja vem em peso, amém. Eu disse, não, amém, não, misericórdia, irmãos, nada de amém. Não entenderam o que ela está dizendo ali. Isso é fruto de uma compreensão equivocada sobre quem Deus é.
É como se eu pudesse dividir a vida entre a vida profissional e a vida espiritual. Aliás, pare de usar esse termo, porque biblicamente ele não está muito bem encaixado. Sabe quando a gente vê um irmão na igreja e diz assim: irmão, como que vai a sua vida espiritual? A gente diz isso, né? Mas no ponto de vista bíblico não existe isso, amigos. O correto seria a gente dizer assim: Rosildo, meu irmão, como que vai a sua vida? Vida. Porque para Deus não existe essa de vida espiritual, vida financeira, vida filosófica, vida política, vida sexual. Não, para Deus existe vida. Vida. Um outro exemplo é o da Bruna Marquezine. Eu nem sabia, mas a Bruna Marquezine, ela é cristã. Eu a vi dizendo isso, inclusive, recentemente. E certa vez ela postou uma foto nas redes sociais em um ambiente que não é um ambiente propício para cristãos. E uma seguidora dela fez um questionamento dizendo: Bruna, no seu feed tem fotos de você fazendo pequeno grupo na sua casa. Tem fotos suas, Bruna, fazendo missão na África. Essa foto que você postou não condiz com o Deus que você serve. E ela fez um apelo para a Bruna. Ao que então a Bruna respondeu, veja: a única referência da minha vida é Jesus. E celebrar mais um ano de vida, dançar, sorrir, cercada de amigos queridos, eu vou dar ênfase aos pronomes de maneira proposital aqui. Não abala em nada o meu relacionamento e minha intimidade com meu Pai. Se algo estiver errado em meu comportamento, sei que Ele vai me incomodar e me convencer na minha intimidade com Ele do que precisa ser mudado, como já fez algumas vezes. Pergunto: o exemplo que nós temos aí diante de nós mostra que a preocupação desta que diz ser cristã está em procurar compreender a vontade de Deus na Bíblia, sim ou não? Não, não. E essa é uma característica do cristianismo de hoje. Nós estamos preocupados com aquilo que Deus ele tem para comigo, em mim, por mim, para mim, é tudo centrado no homem. É o que nós chamamos de humanismo cristão. Tem um teólogo, inclusive adventista, que é o pastor Wilson Paroski, e ele diz que a espécie de cristianismo que se pratica hoje na sua geração, ele chama de cristianismo humanista, onde o homem foi colocado no centro. Tudo é feito para o homem, pelo homem, para o agrado do homem, felicidade do homem, alegria do homem, vontade do homem, ou seja, o culto que praticamos muitas vezes é um culto ao homem e não um culto a Deus. É por isso que eu volto a repetir a vocês que o grande problema da nossa geração é um problema de adorarmos nos altares de um Deus o quê? Desconhecido. Desconhecido. Eu preciso encerrar. E eu queria dizer para você que esse relacionamento relativista com a vida, ele tem afetado tanto a igreja cristã brasileira e num nível muito mais profundo que talvez nós não tenhamos pensado. Por exemplo, se nós falássemos de festas de casamento e aniversário dos crentes da nossa geração, essas ocasiões que deveriam ser um púlpito para nós testemunharmos para os nossos parentes e amigos do Deus que nós servimos e que muitos deles não conhecem, estão se tornando, sabe o quê? Um palco para exibição de toda a nossa hipocrisia. Porque as músicas que se tocam nesses lugares, as roupas que muitas vezes se usam lá, parece que nesses momentos onde o nome de Deus deveria ser honrado, os princípios bíblicos de modéstia, de pudor, de decência são deixados de lado. Existe verdade absoluta na Bíblia, por exemplo, sobre sexo, sim ou não? Existe ou não existe, amigos? Sim, né? Sexo é bênção de Deus ou não é bênção de Deus? É bênção, sim ou não? Sim. Mas ele só é bênção dentro de uma condição. Qual que é a condição que a Bíblia me dá para que o sexo seja uma bênção na minha vida? Qual é? Dentro do quê? Casamento. Mas aí você... E heterossexual. Mas aí você vive numa geração que diz que, por exemplo, a ciência diz que para o jovem se masturbar é bom. Diz que para o jovem, por exemplo, é bom ele se relacionar sexualmente antes de se casar para se conhecer de maneira sexual. Amigos, entendo o que eu vou dizer para vocês. A ciência, nós cremos nela.
A Bíblia, inclusive, é a favor da ciência. Mas sempre que a ciência contradiz os princípios da palavra de Deus, eu deixo a ciência e eu fico com a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que a erva seca, a flor murcha, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Verdade absoluta. O problema é que nós vivemos numa época onde as pessoas estão relativizando os absolutos de Deus. Vejam os sábados. Como que a gente guardava o sábado há alguns anos? Olhem para os casamentos da nossa geração. Deus diz assim, aquilo que Deus uniu, o homem o quê? Não separa. Sabe o que está acontecendo? Uma explosão de divórcios entre os cristãos nos dias de hoje. E eu não estou me referindo aqui a situações específicas, por exemplo, onde há violência doméstica, onde há violência psicológica. Não, eu estou me referindo às questões mais banais e triviais que nós poderíamos imaginar. Nós estamos vivendo em uma época onde, infelizmente, a maioria dos cristãos estão erguendo altares a um Deus desconhecido, porque esqueceram-se de qual é a identidade bíblica desse Deus. Por culpa de quem? De Satanás. Porque o grande objetivo do diabo é distorcer o caráter de Deus. E esta é a última distorção. Não haverá outra mais. Poderia falar de muitas áreas aqui com vocês. Por exemplo, uma que não entra na minha cabeça é como pode adventistas do sétimo dia, que se dizem guardadores da lei, serem infiéis nos dízimos e nas ofertas. Sabe qual que é o índice de fidelidade da nossa igreja aqui no território da divisão sul-americana? 27% e 30% dos nossos membros são fiéis nos dízimos e ofertas. E eu sei que alguns devem estar olhando para mim e dizendo assim agora que não me conhecem, você tem que ser obrigado a defender os dízimos na igreja, porque você é pago por eles. E eu quero dizer para você que não. O Rosildo está aqui, não me deixa mentir que eu não cobrei nenhum centavo para estar aqui, eu não sou pago pela igreja adventista, não teria nenhum problema se fosse, mas por alguma razão Deus me mantém nessa condição, vivendo pela fé, vivendo de doações, como qualquer um de vocês, para dizer para você que eu não creio nesta igreja porque ela me paga, eu creio nesta igreja porque eu creio que ela foi levantada por Deus, é por isso que eu creio, e Deus deu a ela a capacidade de administrar os dízimos que pertencem a quem mesmo que eu esqueci? A Ele. Não é nem a igreja, não é nem a você, mas pertence a Deus. Meus amigos, eu preciso encerrar. Essa história termina com Paulo apresentando quem Deus é para os atenienses. Depois você chega na sua casa, lê o versículo 24 em diante, e Paulo vai começar a mostrar para eles quem Deus é. E Paulo vai dizer que o Deus que ele serve é o Deus que criou o mundo, que é o Senhor do céu e da terra. E eu quero voltar e dizer para você aquilo com que eu terminei ontem o sermão, que esse Deus, a quem eu sirvo e a quem eu desejo adorar, não é um Deus desconhecido. Ele é o Senhor do céu e da terra. E Ele tanto é Senhor, deixa eu ver se eu coloquei aqui, que Ele levou a minha esposa e eu, pode projetar aqui na frente por gentileza, rapidamente. Ele me levou para este lugar, acho que eles vão colocar aqui ainda, lá para o deserto do México, na divisa com os Estados Unidos da América, foi para esse lugar aí. E ontem eu terminei, eu vou acelerar um pouquinho hoje, mas se você quiser entender um pouquinho melhor a história, vem amanhã, que amanhã a gente vai ter um pouquinho mais tempo para contar. Mas ontem eu terminei dizendo para você, que quando a porta do trailer foi aberta, e a minha esposa entrou ali, ela começou a chorar copiosamente, como eu nunca tinha visto a minha esposa chorar na minha vida. E sabe por que eu choro? Porque ela estava desesperada com as condições do lugar. Ela olhou para mim e disse: amor, eu não vou aguentar ficar aqui nem mais um dia, eu quero voltar embora para o Brasil amanhã. E eu olhei para ela e disse: amor, não vai dar, foi investido muito dinheiro para a gente estar aqui, não vai dar, nós vamos ter que ficar aqui pelo menos o prazo mínimo que nos foi dado, e eram 3 meses o prazo mínimo. E amigos, desde aquele dia, a gente não tinha ideia, mas iniciou-se uma das trajetórias de sofrimento mais difíceis da nossa vida.
Eu fui colocado para trabalhar numa atividade lá na escola. A minha esposa foi colocada para trabalhar na cozinha. E a Bruna tinha dilemas emocionais todos os dias que me causavam uma preocupação profunda. Eu tinha medo que a minha esposa fizesse uma besteira. Para vocês terem ideia, ela acordava todo dia cerca de 3h30 da manhã para trabalhar na cozinha da escola e ajudar a preparar o lanche dos alunos da escola, que eram em cerca de 45, e o que entrava de mensalidade na escola era R$ 1.500 para alimentar 45 pessoas o mês inteiro. Ela acordava 3h30 da manhã para trabalhar numa cozinha que você não tem noção da situação da cozinha. E ela voltava todos os dias para o trailer chorando, dizendo: eu não vou aguentar isso daqui. Até que um dia, nós estávamos num determinado lugar. Eu estava cuidando de algumas pessoas usando métodos naturais. Quando eu terminei de cuidar de um dos pacientes, eu fui procurar minha esposa. Fui para um lado do deserto, não achei. Fui para o outro lado, não encontrava a Bruna em lugar nenhum. E eu comecei a ficar desesperado. E eu corria para um lado e corria para o outro e perguntava: Deus, onde que está a Bruna, Deus? O que a minha esposa fez, Senhor? Até que num momento, onde eu já estava quase desistindo de procurá-la, eu parei, olhei para o lado, tinha uma montanha extremamente alta, bastante pedregosa, e eu olhei lá para cima, e o que eu vi naquele dia, amigos, me impressionou tanto, que eu só vou poder contar amanhã para vocês, obviamente, né? Claro que eu não vou terminar hoje, até porque o tempo já passou e não dá mais. Então amanhã, eu espero que você venha aqui. Qual que vai ser o horário do nosso encontro amanhã aqui na igreja? 19h15, na verdade. 19h15. Venha o mais cedo possível para a gente estar aqui em espírito de oração, se preparando para o nosso encontro. Amanhã o tema é poderoso, irmãos. Em nome de Jesus, olha, ouça o que eu vou te dizer aqui agora. Ouça aqui agora. Em nome de Jesus, pessoas sairão libertas daqui amanhã pelo poder do Espírito Santo. O tema: os últimos libertos. Por hoje, se você entendeu o conteúdo dessa mensagem, e você entende que você precisa voltar para Deus, você entende que você precisa consagrar a sua vida de novo a Deus, se o seu desejo aqui nessa noite é arrebentar os altares a um Deus desconhecido na sua vida, e levantar altares ao Deus verdadeiro, soberano e todo-poderoso, enquanto a nossa querida amiga vai louvar o nome do Senhor, se o seu desejo é dedicar a sua vida a esse Deus, é voltar para Ele, é consagrar a sua vida a Ele, fique em pé e diga ao Senhor Deus que aqui nessa noite, todos os altares a um Deus desconhecido na minha vida sejam rebentados, porque eu quero hoje ser um verdadeiro adorador, que dedique a minha vida para a honra, glória e louvor do Teu santo nome.